Nosso conteúdo desse assunto vai ser, nós vamos definir algumas coisas iniciais, como a nomenclatura, a simbologia, o referencial, enfim, que a gente vai trabalhar daqui para frente. Eu costumo definir uma série dessas coisas minhas próprias e ser consistente através da disciplina com todos os modelos matemáticos. Depois eu já vou mostrar para vocês como se faz a modelagem do robô de acionamento diferencial, que é relativamente simples. A gente vai ver as restrições das rodas. Então, a gente vai analisar cada tipo de roda e que tipo de restrição elas causam ao movimento do corpo. E a gente vai falar um pouquinho de restrições em termos da forma Pfaffiana, um tipo de expressão, digamos assim, matematicamente, que vai nos servir depois para definir a questão de restrições não holonômicas e da controlabilidade. Depois eu vou mostrar o arranjo do triciclo. A gente vai modelar o triciclo e o quadriciclo através de duas metodologias. De forma geométrica, como eu vou mostrar inicialmente, e também dessa forma através das restrições da roda e fazendo o jacobiano cinemático de cada arranjo. Então, vamos seguir para as nossas definições iniciais. Primeiramente, o que eu quero dizer com modelagem cinemática dos veículos. Cinemática lida com posições, orientações, né, e velocidades, a cinemática diferencial, né? Então, o que a gente vai fazer é considerar informações sobre posição, orientação do robô e velocidades para que a gente chegue ao modelo matemático do deslocamento desse veículo. Por que a gente está buscando esse modelo matemático? Bem, porque a função de um robô móvel, primariamente, antes de realizar qualquer tarefa, é se deslocar. E se deslocar com propriedade. A gente já comentou isso quando eu introduzi, né, a questão dos robôs móveis autônomos. Então, se deslocar com propriedade, você precisa controlar a trajetória do veículo apropriadamente naquele ambiente. E para isso, o mais simples a se fazer é você modelar esse veículo e depois aplicar um tipo de controle de trajetória desse veículo. Então, procurar um modelo para modelar um robô móvel, uma plataforma móvel robótica, é você descrever essa forma de interação com o meio, que é o deslocamento desse veículo, e é muito importante, não somente para o controle de trajetória, como também para a estimação e feedback dessa trajetória. E o sensoriamento desse veículo, posicionamento, localização, porque tudo isso é um conjunto de coisas que influem no deslocamento do veículo como um todo. Bem, a modelagem cinemática, então, é em termos de posição e cinemática diferencial é de velocidades. Nós estamos interessados principalmente na cinemática diferencial dos veículos, já que nós vamos aplicar futuramente um método de controle não linear, e esse tipo de método e os métodos de controle não linear geralmente trabalham com equações matemáticas em forma de espaço de estados e não de transformadas. Então, estamos procurando um modelo matemático em forma de equações diferenciais, por isso a gente vai trabalhar com modelagem cinemática diferencial, principalmente. Porém, a gente vai lidar com posições também e orientação do veículo, como pose e postura, né?
Bom, e vamos definir então uma nomenclatura para para nossa modelagem matemática. A velocidade linear eu costumo representar por um V minúsculo. Essa velocidade, às vezes eu represento por maiúsculo também, essa velocidade linear é uma velocidade do robô, eu esqueci de colocar aqui a palavra do robô, é intrínseca ao corpo do robô, e a velocidade angular do robô é ômega. Do robô, de velocidade angular de rotação das suas rodas, é uma velocidade angular também, só que ela é a velocidade angular da roda, da rotação da roda. Eu uso a letra φ ponto no caso. O φ é o ângulo de rotação das rodas e o φ ponto é a velocidade, sua velocidade angular de cada roda. Não confundir com a velocidade angular do robô, que estão em planos completamente diferentes, essas velocidades angulares. E referenciais completamente diferentes. Bom, o ângulo de orientação do robô, que eu chamo de θ, o ômega é o θ ponto, esse sim, θ ponto é igual ao ômega, é a orientação do robô, é a variação da orientação do robô, é a velocidade angular. O raio da roda, eu uso um R minúsculo, e raio do corpo do robô, eu uso a letra L, tá? E lembrando também a vocês da relação entre velocidade angular e linear numa trajetória curva, num círculo, que velocidade linear ou tangencial é igual a ômega R. Ômega R, ômega sendo a velocidade angular dessa trajetória e o raio sendo o raio dessa trajetória, tá? De uma forma genérica. Agora, nós vamos aplicar basicamente essa relação para todos. As equações de movimento, elas são funções da geometria do robô, necessariamente, então, e das velocidades do robô, que, por sua vez, são funções de velocidade das rodas. Aqui faltou φ.1, φ.2. Então, letra xi representa, então, o conjunto de estados do robô, que eu costumo chamar de x ponto, y ponto, θ ponto, definindo esse referencial, a gente vai definir daqui a pouquinho ele, e é a função dessas variáveis aqui. Bom, vamos modelar então o robô de acionamento diferencial e a gente já vai definir aqui os referenciais que nós vamos estar lidando a partir de agora para a maioria assim esmagadora dos modelos matemáticos da modelagem de corpos que a gente vai usar. Bom, nós vamos ter uma postura ou pose do robô, isso na literatura também vocês vão encontrar muito isso. Postura ou pose pressupõe a posição x, y e orientação θ desse robô no mundo. Bom, nós temos a princípio dois referenciais aqui, na verdade são três, mas eu costumo definir esses dois. Um referencial global, que é fixo, ele é um referencial que eu costumo também definir como G, né, xg, yg, e um referencial local ou móvel, que é o referencial do robô, tá? Então, eu costumo representar como xr, yr. O que acontece? O referencial do robô, nós sempre vamos orientar, nós aqui nessa disciplina, sempre vamos orientar o x do robô com o sentido da velocidade do corpo desse robô. Então, basicamente assim, quando o sentido não, o sentido é arbitrário, mas a direção não é. A direção é a direção de rotação das rodas. Quando essas rodas rodam e propulsionam e imprimem velocidade a esse corpo, é nessa direção que nós temos a velocidade. E, portanto, nós vamos alinhar o x do referencial local do robô com
essa velocidade linear, né, desse corpo. E o y do robô, ou y local, né, desse referencial, nós vamos alinhar perpendicular, né, a isso, ou na direção lateral, do deslizamento lateral desse robô. Que no caso aqui ele não vai deslizar porque ele tem a roda padrão. Bom, então são esses dois referenciais, referencial global, referencial do robô, referencial local, ele é também móvel. E ele é móvel de um ângulo de orientação θ do robô. Esse ângulo é formado entre o vetor de velocidade do robô, que corresponde ao eixo x do referencial local, e entre o eixo x do referencial global. Então, eis o ângulo de orientação θ do robô. O θ ponto, lembrando novamente, é a variação desse ângulo, que é a velocidade angular do robô. Então, o robô, ele tem uma velocidade angular em um dado momento, instante do tempo, que é igual a ômega, aquele ômega que eu defini aqui. Esse ômega é a velocidade angular do robô, é o quanto esse θ varia. Bom, para a gente computar, chegar a um modelo, a gente tem que descrever o movimento desse centro, desse referencial em relação a esse referencial aqui, basicamente, em forma de posições, orientações e velocidades. Então, no fim, nós vamos obter isso transformado para um referencial global. Mas a gente vai ter antes que computar o quanto cada roda contribui, porque é ela que gera o movimento, são as rodas que geram o movimento, e a gente tem que computar quanto cada roda contribui para mover esse ponto aqui, que é o referencial local. Depois disso, nós vamos, então, computar as velocidades desse ponto e transformar as velocidades nesse ponto aqui, ou seja, quanto cada roda contribui nesse ponto, para gerar uma certa velocidade linear e angular, e transformar isso no referencial global para obter o modelo cinemático diferencial do robô. Então, é isso que nós vamos fazer agora, nesse momento, para esse robô aqui, que é o arranjo diferencial, de acionamento diferencial. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos fazer uma análise roda por roda, de como elas influenciam nesse centro, no referencial do robô. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar primeiramente a roda esquerda, como se ela tivesse com velocidade zero, e velocidade linear zero, e aqui essa roda vai girar com uma certa velocidade Vx da roda direita. O que acontece é que o robô vai ter uma rotação, vai nesse sentido aqui, e esse ponto se torna o centro instantâneo de rotação. E aí vai ter um raio, né, de trajetória, que vai ser essa distância aqui, que é 2 vezes o L, que eu tinha definido como o raio do robô, do corpo do robô. Bom, o que acontece? Nós temos uma velocidade linear tangencial aqui, surgindo, e essa velocidade tem um certo valor. Nós queremos saber quanto dessa velocidade tem nesse ponto. E se nós lembrarmos da física, né, do ensino médio, que quando acontece isso, quando um corpo roda, ele tem a velocidade de rotação ômega, no caso, o ômega do robô, permanece a mesma em qualquer um dos pontos nesse trecho, né, no raio de trajetória, aliás, no raio da curva, mas a velocidade tangencial, ela sofre alteração. Então, a velocidade aqui, ela vai ser máxima e vai diminuindo
com a proximidade aqui desse ponto, onde ela é igual a zero. Então, ela diminui proporcionalmente, e nesse ponto aqui, ela vai ser proporcional ao tamanho do raio, né? Que é a metade dessa velocidade aqui. Então, para cada roda, a gente vai fazer essa análise e cada roda vai contribuir com a metade da velocidade dela nesse ponto aqui. Então, uma análise semelhante a gente pode fazer para a roda esquerda. Então, isso aqui eu estou expressando dessa forma, que a velocidade da roda direita, ela é a velocidade V, ela é a velocidade de rotação da roda, que é o φ ponto, vezes o raio da roda, não confunda com o raio do robô, do corpo. Então, é o φ ponto R, essa é a velocidade igual a Vx da roda, dividido sobre 2, né, metade dela, mais a metade da outra velocidade. E por que que eu somo essas duas velocidades? Porque se eu girar no sentido positivo aqui, o robô vai andar no sentido positivo. Se eu girar essa roda no sentido positivo, a gente também vai gerar uma velocidade positiva para frente, no sentido positivo desses eixos do referencial do robô, do eixo X do referencial do robô. Então, elas se somam. Então, contribui com a metade das velocidades de cada roda e elas se somam. Portanto, no referencial do robô, que falta aqui um XR, né, no referencial do robô, a velocidade em x será a soma, no seu eixo x, será a soma das velocidades das rodas. Bom, então nós fizemos aquele primeiro passo, que é ver quanto cada roda contribui, e segundo passo, quanto que ela gera no referencial do robô de velocidade. Só que nós fizemos isso para o eixo x, tá? Agora a gente vai ver quais os componentes da velocidade das rotas se transmitem, aliás, são transmitidos para o eixo y desse referencial móvel do robô, né? Referencial do robô. Então, quais as componentes estão orientadas nessa direção? Direção y. O que acontece quando eu giro a roda direita? Nós vamos fazer essa análise também. Quando eu giro a roda direita, eu oriento alguma velocidade na direção y? Não, não oriento. Se eu girar a roda na roda esquerda, eu também não faço. Eu não causo nenhuma velocidade nesse eixo aqui. Lembrando que, mas o robô vai rodar. Sim, ele vai rodar em relação ao referencial global, mas esse referencial não se altera pela rotação da roda. Esse referencial está fixo no corpo. Então, em relação a ele mesmo, né, a roda não provoca velocidade lateral. Haveria velocidade lateral somente se a roda pudesse deslizar, que é o caso deslizar lateralmente, que é o caso da roda sueca 90 graus. Então, a componente lateral da velocidade, que é o y ponto, que é causado pela roda esquerda e direita, é zero, tá? Bom, agora a gente precisa fazer a mesma coisa para a componente angular, porque o estado do robô, ele é definido por 3 variáveis. O deslocamento em x, ou deslocamento ou velocidade em x, deslocamento velocidade em y e deslocamento angular. Então, nós precisamos definir agora a componente rotacional. Como que varia esse ângulo do robô? Qual é a expressão da velocidade do robô em termos de rotação? Bom, nessa análise a gente vai fixar de novo esse centro instantâneo de rotação e a gente vai rodar de novo essa roda com uma velocidade xd, que é f ponto d vezes o raio da roda. O que a gente vai ter aqui?
nós vamos ter uma curva. E agora a gente vai analisar quanto, por causa dessa velocidade tangencial, a gente vai ter de rotação do quê? Do referencial do robô, ou seja, desse ponto aqui, da metade do centro do corpo do robô. Então, a gente vai analisar quanto ele vai ter de velocidade angular. E, mais ou menos, eu já respondi quando analisei a velocidade tangencial, que a velocidade angular, quando há esse tipo de coisa, quando tem uma rotação, ela não se altera. Ela é a mesma aqui, ela é a mesma aqui e ela é a mesma aqui, nesse ponto. Então, a contribuição da roda direita, que é a sua componente ômega da roda direita, é igual a velocidade da roda sobre 2L. Por que isso? Por causa daquela relação entre velocidades lineares e angulares, V igual a ômega raio da trajetória, raio da curva, que é que é o diâmetro do robô, do corpo do robô. Bom, e aí a velocidade da roda direita tangencial é dada por Rf.d, que é a rotação da roda, sendo R o raio da roda, sobre 2L, que é o diâmetro que é o raio da trajetória, né? Porém, é o diâmetro do robô. A mesma coisa para a roda esquerda, a mesma coisa para a roda esquerda, é a mesma análise, tá? Mas o que acontece? Agora, essas velocidades a gente precisa analisar. Elas contribuem de forma positiva ou negativa para cada uma delas, para a velocidade, para a rotação do corpo do robô. E a gente vai lembrar que a convenção de rotação de um corpo no sentido horário, aliás, no sentido anti-horário, é positiva, no sentido horário, negativa. Então, a gente vai ver essa roda acionando no sentido positivo, ela vai rodar o corpo do robô no sentido positivo ou negativo. Ela vai rodar no sentido anti-horário, que é o positivo. Então, essa componente vai ser positiva. Já a roda da esquerda, ela vai rodar o robô nesse sentido aqui, que é o sentido horário, e ela vai ser negativa. Então, basicamente, essas componentes, elas também se somam, mas como esse sempre vai ter o sinal negativo, então elas vão se subtrair. E essa expressão da velocidade do robô nesse ponto aqui, da velocidade angular do robô. E a velocidade angular do robô, então, pode ser expressa através da rotação das rodas, dessa forma aqui. Depois disso, a gente vai dar uma olhada de novo nos passos do nosso processo. Então, computar quanto cada roda contribui ao movimento no referencial do robô. Isso a gente já fez. A gente computou também as velocidades no referencial do robô. Então, a velocidade linear, ela é orientada com x, toda a velocidade linear dela é orientada com x, e tem esse valor aqui. A velocidade y, ela é zero, porque as rodas não deslizam lateralmente, e a velocidade angular do robô, no referencial do robô, é dada também pelas rodas. Lembrando também que a velocidade angular é o θ-ponto, tá? E agora a gente vai fazer o passo 3, que é transformar para o referencial global. Só aí o nosso modelo está completo. E para transformar essas coordenadas, a gente pode observar aqui que isso aqui é um referencial móvel em relação ao referencial fixo. Então, para isso, basicamente que eles estão rotacionados de um ângulo θ. E isso é uma rotação fundamental na álgebra linear, é uma rotação fundamental de um ângulo θ em torno do eixo Z aqui. O eixo Z, ele não está representado, mas é o eixo que está saindo da tela. E, basicamente, essa é a matriz de rotação fundamental, ortogonal, de transformação entre os referenciais. Então, o referencial global está representado por esse vetor de estados aqui, o referencial local aqui, e aqui a matriz de rotação.
que depende de seno e cosseno de θ. E o θ vem a ser esse ângulo, justamente ao ângulo de orientação do robô, por isso que ele se torna importante. E aí, fazendo essa multiplicação aqui dessa matriz por esse vetor aqui nós temos dado por essas velocidades aqui, que a gente acabou de encontrar. X ponto é Vx, Y ponto é Vy e θ ponto é o ômega. Então, substituindo aqui esses valores e multiplicando essa matriz por esse vetor, nós temos que o x ponto no referencial global já é igual a cosseno vezes essa velocidade linear do robô, ou melhor, só V cosseno de θ. Para o referencial, para o y, para a variação do y no referencial global, nós temos o seno desse ângulo vezes a velocidade, né? O seno desse ângulo vezes a velocidade em x, que é a velocidade do robô, então, ou melhor, V seno de θ. E para o θ ponto, como ele varia no referencial global, ele varia da mesma forma que ele varia no referencial local, porque isso não é alterado pela matriz de rotação. Bom, então nós temos que as equações, o modelo de deslocamento do robô no referencial global são essas três equações: V cosseno de θ, V do robô seno de θ e ômega do robô. E é simples assim esse modelo de robô, porém, a gente tem que essa velocidade e essa velocidade angular, elas têm esses valores aqui, e nós não podemos esquecer isso. Esse modelo aqui, com o valor em termos das velocidades das rodas desse robô, desse chassi, ele é particular ao robô de acionamento diferencial, porque aqui nós vemos claramente expresso em termos de velocidade das duas rodas e da sua geometria, que tem um L aqui. Já esse modelo aqui, né, é um modelo mais genérico, né, onde essa velocidade ela pode ser tanto expressa nesses termos do robô diferencial, quanto pode assumir outros valores. Nós vamos ver que esse modelo aqui, ele é um modelo relativamente simples, porém aplicável a diversos robôs que se deslocam no plano em termos de cinemática diferencial.